conhecimentos temos, outros tantos reverberamos porque não entendemos. Simplesmente ouvimos, repetimos, nos sentimos bem fazendo isso, mas são conhecimentos que não dominamos. Por isso só refletimos, achamos bonito, coerente talvez, mas não nos dizem muito, apenas tocam fundo. Muitos conhecimentos entendemos, outros mal compreendemos, mal desejamos desvendar, mas sentimos uma necessidade de, em nosso peito, por um bom tempo guardar. É assim que nos sentimos, assim que devemos fazer algo que nos faz bem, pequeno que seja. Vamos repassar, dizer, quem sabe a alguém que precise muito mais do que a gente, porque só achamos bonito, só achamos coerente. Não nos disse nada de momento, mas fez pensar, que bom, fez refletir, que maravilhoso. E um dia tudo isto irá ao nosso conhecimento total se somar. Olá, olá mais uma vez. Hoje eu queria comentar sobre uma passagem bíblica. Não simplesmente comentar uma passagem bíblica, mas tem muito a ver com o que eu queria falar primeiro. Antes dessa ideia da passagem bíblica, eu queria comentar sobre as disparidades de alguns termos bíblicos. Disparidades modificaram o significado de algumas passagens bíblicas. E esta parábola que eu vou comentar hoje tem muito desses termos. Modificaram, como assim modificaram? É assim, na época de Jesus, alguns termos tinham um significado. Vamos comentar quais são. Hoje eles têm outro significado. E nós transportamos esse significado de hoje para a época bíblica, ou seja, há uma pequena confusão de entendimentos, um pouco de disparidade de certas coisas. Robert Holden coloca a culpa em Paulo de Tarso por causa dessa confusão. Ele diz que foi Paulo de Tarso que modificou esses termos que Jesus disse e Paulo de Tarso modificou. Ele inclusive diz que nós não estamos vivendo o cristianismo, nós estaríamos vivendo o paulinismo, exatamente por causa dessa maneira de Paulo de Tarso modificar. Por sinal, comentam que Paulo de Tarso foi um dos discípulos de Jesus. Não, ele não foi discípulo de Jesus. Ele não ficou no lugar de Judas Iscariotes. Paulo de Tarso conheceu, digamos assim, conheceu a obra de Jesus depois que Jesus foi crucificado. Teria conhecido ele, porque como Jesus não morreu na cruz, tenho plena certeza, como Jesus não morreu na cruz, poderia ter encontrado Paulo de Tarso, passado seus ensinamentos, mas Paulo de Tarso subverteu algumas informações. Pois bem, vamos lá, quais informações? Vou comentar esses tais detalhes e comentar também essa tal parábola que essa parábola é muito absurda, maldosa ou repleta de ensinamentos maravilhosos. Estou falando
de uma mesma parábola de duas maneiras. Sim. Se vermos o preto no branco, é simplesmente uma parábola absurda demais, maldosa, nos remete a coisas, vocês vão ver. No entanto, essa parábola, se vermos de um lado mais esotérico, mais interior, mais evolutivo, ela é maravilhosa. Descreve os acontecimentos de uma pessoa que procura a iluminação com uma precisão incrível. Vamos lá, vamos começar. É a parábola das 10 virgens. Esta parábola, vamos lá, a parábola das 10 virgens, livro de Mateus, capítulo 25. E vamos começar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes que o vendem e comprai-o. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nécias e prudentes. Nécias seriam as imprudentes, as que não se prepararam como deveriam para as bodas. Eu disse uma parábola de um lado um tanto maldoso. Sim, são 10 virgens, 10, plural de virgem, virgens, 10 virgens. No entanto, em vários pontos aqui é comentado o singular, o noivo, um noivo. Seria um noivo para 10 virgens. 5 delas fecharam-se as portas e foram às bodas. Esse é o lado que eu digo. Se lermos só preto no branco, vamos notar uma maldade. Acho que vocês compreendem o que isto aqui nos remete, se não vermos com um olhar de compreender as entrelinhas. Virgens. Virgem Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, também comentam. Virgens, o que são virgens? Este é um dos termos que eu estou comentando agora. Virgens, o que são virgens? Hoje, virgens são mulheres, homens também, mas mulheres principalmente, mulheres que tiveram sua membrana genital rompida ou tiveram uma relação sexual. Estas são virgens e se tornam não virgens depois da relação sexual. Aí que está o erro. Hoje vemos virgens dessa maneira, mas virgens na Bíblia, as virgens da Bíblia, Virgem Maria inclusive, todas, são virgens
Mas não é porque uma outra pessoa as tocou sexualmente, do mesmo sexo ou não. Não são, na Bíblia, não são virgens por causa disso, não. São virgens porque elas não foram tocadas pela luz, não foram tocadas pelo Espírito Santo. Ou seja, hoje chamamos virgens só mulheres, exclusivamente mulheres, mas no passado, na Bíblia, virgens são homens e mulheres que não foram tocados pela luz, não foram tocados pelo Espírito Santo, não foram tocados pela sabedoria interior, por sua evolução a duras penas mesmo. Pois bem, aqui estamos. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, e as prudentes levaram azeite. Quer dizer o seguinte: elas foram se encontrar com o noivo, se prepararam para receber o noivo. Quer dizer que azeite, as lamparinas, tem o significado do seu preparo interior, seu estudo interior, sua sabedoria interior. E o azeite é um combustível para acender luz na lamparina. Essa luz, fraca luz da lamparina, é um caminho na Bíblia, para as virgens encontrarem um noivo. Ou seja, a luz da lamparina as encaminha para a luz da sabedoria, a luz da verdade interior. Ou seja, com a lamparina o noivo viria. O noivo, quer dizer, seria o Espírito Santo, seria o Cristo que viria ao encontro delas. O Cristo, um só, para 10 virgens, um só. Ou seja, nós somos virgens, nós, homens e mulheres, somos virgens. Alguns conseguem ter um contato com a luz superior, a luz interior, a luz do Cristo. Alguns de nós conseguem, mas a maioria dos seres encarnados são virgens. Não tiveram contato com a luz. E todos nós, universo de pessoas, de virgens, teremos contato com um só noivo, um só Cristo. Hoje noivo é aquele que está no altar, esperando a noiva. Na Bíblia, noiva não consta. Não existe noiva na Bíblia. E noivo do altar de hoje seria o Cristo de antes, que as virgens estão esperando. Nós somos virgens e estamos procurando a luz. Quando encontrarmos a luz, seremos tocados por ela. Aí deixaremos de ser virgens, os virgens da Bíblia. Ou seja, a imensa maioria dos viventes passarão virgens por essa existência. Não terão as bodas, a comemoração com o Cristo interior, com a luz divina, com a sabedoria. Ou seja, quando conseguir a luz, quando tiver as bodas, não mais morrerão. Passarão a viver, mesmo com o desencarne por acontecer, passarão a viver. O desencarne será um desencarne e não a morte, como todo mundo fala. Passarão a viver, passarão a vida. Aqueles que crerem em mim viverão, mesmo que mortos estejam. E aqueles que estiverem mortos voltarão à vida. Isso tudo antes de desencarnar.
Pois bem, somos virgens, estamos aqui evoluindo, procurando evolução, procurando a luz. Quando encontrarmos a luz, deixaremos de ser virgens, porque fomos tocados pela luz. Virgindade bíblica poderíamos colocar como a morte. A morte que Deus disse, não que a serpente falou. A morte que Deus disse, a morte para os conhecimentos do mundo superior, este plano, todos os mundos. Esta é a morte. Então, ser virgem é estar morto. Tem um vídeo aí que fala sobre morte. Procurem, vocês vão compreender do que eu estou falando. Pois bem, aqui temos, e tardando o noivo, chegou a meia-noite, elas estavam dormindo e o noivo as acordou para irem ao encontro dele. Mas 5 delas não tinham azeite. Azeite. Troquemos a palavra azeite por intuição. Elas não tinham intuição. Então o noivo não iria, o Cristo interior não iria tocá-las. Não iria haver as bodas, a conjunção, o casamento. Casamento, núpcias. Não ia haver as núpcias com estas, porque elas não tinham azeite, não tinham intuição, não tinham a luz da lamparina para guiá-las ao caminho da intuição, ao caminho da descoberta. E uma hora essa luz aconteceria. Então 5 das virgens foram pedir às outras 5 prudentes que lhes arrumassem um pouco de azeite. Impraticável. Impraticável, porque a intuição é minha intuição. Eu desenvolvi com o meu esforço, com o meu sofrimento, com meu crescimento interior de encarnações e encarnações, é minha intuição e não tenho como dividir com ninguém, mesmo que eu queira. Eu posso ensinar tudo que eu sei, posso falar tudo que aprendi, mas aprendi através da intuição. Muita coisa aprendi através da intuição. Posso passar tudo para alguém, mas a ferramenta principal, o azeite, não posso dividir com ninguém. Porque será um azeite diferente. A intuição é de cada um, é do merecimento, do esforço, da intenção de evoluir de cada um. Então, 5 virgens prudentes não poderiam, e não fizeram, não poderiam ceder do seu azeite para as outras, porque não temos como dividir a nossa intuição, a nossa formulação pessoal de adquirir sabedoria. Intuição é exatamente isso. Intuição é o método pessoal que conseguimos, o método pessoal que desenvolvemos para adquirir sabedoria, para poder acender a chama da lâmpada. Exatamente. Então as cinco virgens nércias saíram para procurar azeite, procurar encontrar azeite e voltar. Nisto que elas saíram, o noivo chegou e fechou a porta e foram às bodas. Bodas poderíamos colocar como o momento que se encontra a luz, o momento que se encontra o Espírito Santo. É um momento de paz, é um momento interior de intensa sabedoria, quando nós nos tornamos além do que éramos, quando aqui estivemos tantas vezes. Bodas, luz, lucificação, a mente se abre
quer dizer lucificação, luz. Nós temos que ter um terreno fértil dentro da gente para que essa luz encontre o que iluminar, ou seja, emoções positivas, altamente positivas, benfeitorias, coisas boas, pensamentos do bem. As nércias saíram para ver se encontravam azeite, quem pudesse lhes fornecer azeite. E quando voltaram, a porta estava fechada, não podiam mais entrar. Lá já estavam havendo as bodas com as 5 virgens, com suas lamparinas acesas, sua intuição, e adquiriram luz. E as nércias pediram para abrir a porta para elas entrarem. Aí o noivo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo disse que não as conhecia. Por que não conhecia? Porque elas não estavam preparadas, elas não tinham conhecimento superior, porque elas não tinham conhecimento suficiente para receber a luz. Encontraram azeite, procuraram evoluir a sua intuição, melhorar o seu íntimo, aprender a aceitar como são. Aprenderam a se redimir de seus pecados, aprenderam a respeitar o seu karma, aprenderam a aceitar que o Cristo interior, que sua essência, seu universo interior as governasse. Tomemos da seguinte maneira: as 5 virgens nércias passaram por essa existência sem encontrar o noivo. Desencarnaram, foram procurar azeite, desencarnaram. E quando voltaram na encarnação seguinte, estavam ainda sem azeite. Sim, se o noivo ainda não as recebeu, estavam sem o azeite, estavam sem intuição suficiente para serem recebidas, para adquirirem a luz, para serem iluminadas e deixarem de ser virgens, como comentei no início deste vídeo. Eu acho que já comentei tudo desta parábola. Vou colocar, antes de continuar, vamos colocar um desafio a vocês. Expliquei um lado esotérico, mais profundo, da parábola das 10 virgens. Agora desafio vocês a encontrarem um líder espiritual que não seja esotérico, que não seja reencarnacionista. Melhor explicando, eu sou reencarnacionista, acredito em reencarnação, acredito que eu sou um espírito, vou abandonar uma hora este corpo, demorará algum tempo, pouco ou muito, e voltarei num outro corpo carnal. Repetirei isso tantas e tantas vezes até adquirir a iluminação que estou procurando aqui há muito tempo, há muitas encarnações. Então, desafio vocês procurarem um líder espiritual que não seja reencarnacionista, não acredite em reencarnação, e explique a parábola das 10 virgens. Já ouvi padres falando Novo Testamento. Curiosamente, em geral, se fala muito do Velho Testamento, o Novo Testamento não, porque tem muito simbolismo, e se desvendar esse simbolismo vai desmascarar, vai perder algumas coisas que foi difícil colocar na cabeça das pessoas. Já ouvi um padre, vou falar sobre esta parábola. Parei, vamos ouvir o que ele vai falar. Parábola do Novo Testamento, Evangelhos. Vou comentar sobre esta parábola. Esperei, e ele começou a falar, só que
foi vazio demais. A explicação foi vazia demais. Claro, não estava esperando que ele falasse aquilo que eu estudei. Mas que ele falasse alguma coisa, é aquilo. Com sensatez, com sinceridade, alguém sempre vai falar alguma coisa que vai nos ajudar. E eu estava esperando por isso. Ele não ia falar o que eu aprendi, mas ele poderia falar alguma coisa que ia me completar os conhecimentos. Mas ele foi tão vago na sua explicação que eu percebi, ele não entende, ou melhor, ele não pode se aprofundar em parábolas do Novo Testamento, porque pode ser perigoso, pode trazer à baila certas questões, certas perguntas. O Velho Testamento perguntam algumas coisas. Inclusive eu tenho um vídeo aí que fala sobre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. O do Velho Testamento é um tanto vingativo, ruim, mau. Mesmo assim, no Velho Testamento mostra, pelos acontecimentos, mostra um Deus ruim. Ruim mesmo, vingativo. Enquanto o Novo Testamento mostra um Deus, é o mesmo Deus. A concepção do homem é diferente. No Novo Testamento, um Deus que é amor, é perdão. Então, muitos líderes espirituais preferem comentar o Velho Testamento, que está mais próximo da maldade que campeia por este planeta, do que falar do Novo Testamento, que muitas pessoas não vão conseguir aceitar que o mundo seja bom, ou pode ser bom. E o mundo pode ser muito bom. Aqui dentro está o paraíso e está o inferno. Está a luz e estão as trevas. Quem vai nos governar, quem vai reinar em nós, a luz ou as trevas? É nós que escolhemos, e em geral as pessoas falam do Velho Testamento para alimentar as trevas. Falam de Jesus? Sim, falam de Jesus. Mas Jesus é do Novo Testamento, mas comentam o mínimo possível do Novo Testamento. Falam de Jesus, mas não do Novo Testamento, mas falam do Velho, porque este aí alimenta as trevas, torna a pessoa menos conhecedora da luz. Entendo que devemos procurar a luz na solidão. Solidão não. Sozinhos. Procurar a luz sozinho, porque é um caminho que será transitado só por nós. Só nós, individualmente, iremos caminhar por esta trilha, descobrir a luz, a nossa maneira de ver a luz, nossa maneira de descobrir o nosso interior, nosso universo interior, descobrir o Cristo interior. Então, vocês não vão encontrar alguém que, por exemplo, comentem as parábolas das 10 virgens, o que significa tudo isso. Dificilmente vou encontrar. Então eu falava sobre termos bíblicos que foram modificados. Modificados propositadamente ou não? É um tanto estranho. Por exemplo, essa parábola aqui, quando eu digo são 10 virgens, 10 seres, 10 pessoas que vão encontrar um noivo, sugere algo um tanto curioso. Noivo, união. Hoje, noivo, união em igreja. Bodas, união. Inclusive, falando de bodas, as bodas de Canaã. Bodas de Canaã, uma história que quer dizer o seguinte: Jesus foi convidado a um casamento. Casamento não existia naquela época, marido e mulher, era companheira e companheiro. Casamento, como conhecemos hoje, não existia naquela época. Pois bem, foi convidado a um casamento. No meio do casamento começou a faltar vinho. Sim, começou a faltar vinho, e a Maria pediu a Jesus para
fazer alguma coisa em relação a isso. E ele fez, transformou água em vinho. E as pessoas, alguns disseram ao experimentar aquele vinho, falou: vou em alguns lugares, me dão um bom vinho, e depois vem um vinho de não tão boa qualidade. Aqui eu tomo um vinho de boa qualidade, em seguida vem um vinho melhor ainda. As bodas aonde que se encaixam aí? As bodas de Canaã não era o casamento. As bodas era a absorção representativa do vinho. Ou seja, tomaram todo aquele vinho, aquele conhecimento antigo, consumiram todo o conhecimento antigo. Estamos aqui para isso, para trocar o conhecimento antigo sobre Deus mesmo pelo conhecimento novo de quem é Deus. Exatamente isso. Eles, nesta festa, tomaram o vinho anterior, o primeiro vinho, de bom sabor, de bons conhecimentos, boa sabedoria, mas em seguida veio um vinho de melhor qualidade, mais sabedoria, mais crescimento interior. Bodas não era então a festa ou o casamento, como se coloca. Bodas era a absorção de novo conhecimento. É aonde participamos, aonde vamos chegar um dia, nas bodas, na mudança nossa interior de seres na procura da evolução, seres já evoluindo, já iluminados. Assim que entendo, assim que vejo. Aqui, por exemplo, eu tenho Pentecostes. Pentecostes é bíblico, também bíblico, quer dizer a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Seriam as bodas também, Pentecostes, descida do Espírito Santo, ou seja, Jesus não batizou ninguém durante a sua passagem por aqui. João, sim, exatamente, João Evangelista, esse batizou várias pessoas, emergia a pessoa na água, batizava pelo Espírito Santo, muitas pessoas, o João Evangelista batizou. Agora, Jesus não batizou ninguém durante sua passagem por aqui. Se não me engano, na Bíblia tem um ponto em que ele disse que todos serão batizados pelo Espírito Santo. Quer dizer, Jesus, na sua maneira de dizer, falava que o Espírito Santo deveria batizá-los, porque o Espírito Santo seria muito mais autoridade, coloquemos dessa maneira, seria muito mais autoridade até mesmo que Jesus. E houve o Pentecostes, cerca de 50 dias após a Páscoa, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Só que não foram os 12 apóstolos, foram 120 pessoas que se reuniram. Houveram os 12 apóstolos e mais os seguidores de Jesus. Então foram, no total, 120 pessoas que participaram desse Pentecostes, receberam o Espírito Santo, receberam a iluminação, foram batizados e se tornaram lucificados. Isto é o Pentecostes maravilhoso. Se tornaram iluminados e partiram para os 4 cantos do planeta para pregar as palavras de Jesus. Só que com muito mais confiança, muito mais conhecimento interior, porque não eram as palavras de Jesus que eles estavam repassando, eram as palavras do seu Cristo interior, o noivo, um só, o Cristo interior. A fração, a parte, a enésima,
Vários termos. Um pedaço, o lado seu, Cristo interior, que lhes colocava palavras na boca para ajudar as pessoas, milagres, orações, bênçãos, batismo também. Era o Cristo interior, o Espírito Santo. Eu lembro que em alguns vídeos atrás eu comentei sobre nós, matéria, sermos o corpo físico de Deus. Corpo físico? Não, Deus é pura energia. Exatamente, Deus é pura energia, espírito de pura energia. E nós somos o quê? De acordo com Einstein, nós é matéria. Nós somos energia condensada. Somos energia também. Nós somos energia condensada. Nos tornamos energia condensada para poder evoluir karmicamente, para poder pagas kármicas, pecar, errar, acertar, procurar a luz e deixarmos de nos tornar energia condensada quando não houver mais pagas kármicas a serem feitas. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, Filho unigênito, Espírito de Deus, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. No Pentecostes as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, começaram a ter contato direto com o plano superior, plano interior, Cristo interior, Deus, a essência de Deus. Deixaram de ser pessoas ignorantes do lado negativo. O lado positivo seriam ignorantes porque não estudaram, não tiveram a oportunidade. Podem ser sábias, mas são ignorantes nos conhecimentos deste planeta, não estudaram. Estes são os ignorantes de maneira positiva. Falas boas. Agora, falas ruins são os ignorantes de cabeça dura, que não querem aprender, se recusam. Até sabem, mas se recusam a assumir. Esses são os ignorantes, negativos, negativamente falando, os ignorantes. Falando sobre virgens, Maria era virgem. Maria era virgem, era intocada sexualmente? Não, hoje seria, pelos conhecimentos que temos, hoje Maria seria virgem não tocada sexualmente. Por dizerem que era virgem, naquela época, dizia-se que ela foi engravidada de Jesus pelo Divino Espírito Santo, por Deus. Arcanjo Gabriel falou isso, veio a ela e comentou isso, que ela seria engravidada pelo Divino Espírito Santo, por Deus. Mas não quer dizer que ela não tenha seu corpo tocado sexualmente. Ela era virgem por outro sentido, porque ela não tinha sido tocado pela luz. Agora ela foi engravidada pelo Divino Espírito Santo. Por que não pode ser um ser humano, um homem, José, tê-la engravidado, ter fecundado Maria? Um detalhe que eu vou contar a vocês. Quando estamos, nós, espíritos, estamos lá, no plano superior, plano astral, preparando o nosso encarne. Vamos encarnar. Já preparamos o nosso karma, o que vamos passar por aqui, planetas que vão nos ajudar na formação física, na formação emocional, até mesmo intelectual. Uma dezena ou até mais de circunstâncias para que nós possamos chegar aqui e realizar a nossa missão. Todos nós temos uma missão a cumprir. E todos esses detalhes, às vezes sem porquê, todos esses detalhes vão nos colaborar, vão nos ajudar para isso.
Aí, Maria foi fecundada pelo Divino Espírito Santo. Nós, lá em cima, somos espíritos, somos essência pura. E lá em cima, começamos a manipular, porque nos foi dado o direito de fazer isso. Começamos a manipular um homem e uma mulher para que possam copular no momento certo. No momento certo. O momento certo é lua, é planetas, no momento certo para que sejamos fecundados já com a regência planetária que foi elaborada para a nossa evolução aqui. Eu acho que eu consegui compreender. Nós vemos a conjunção planetária, conjunção de energias telúricas de outros corpos celestes. Vemos a conjunção dessas energias telúricas para que toquem na gente quando começarmos a existir nesse plano. E começamos a existir nesse plano no momento da fecundação. Manipulamos essas duas pessoas para nos fecundar, copularem e nos fecundar. Eu digo isso por experiência própria. Não vou entrar em detalhes, eu já tenho um vídeo por aí. Procurem, vocês vão achar interessante. Nós, espírito ainda não existente aqui, nós manipulamos essas duas pessoas, homem e mulher, para copularem, para germinar, para nos tornar espírito aqui. Então, Maria foi fecundada pelo Divino Espírito Santo. Jesus era um espírito puro. Jesus era um espírito puro, tão puro quanto tantos outros que já passaram por aqui. Porém, a sua história consta do seu histórico a ser vivido aqui, consta do seu histórico que ele deveria marcar sua passagem. Sim, muitos seres de luz passam aqui em silêncio, fazem muitas coisas boas, verdadeiros milagres por aqui, mas ninguém percebe que eles são pessoas de luz, acrescentam muita coisa, resolvem muita coisa, ajudam muita gente, mas não chegam a ser colocados como espírito de luz. Jesus tinha que vir, encarnar e se tornar um símbolo, como se tornou. Então ele elaborou tudo isso. Ele, espírito como nós também, ele elaborou sua chegada aqui e sua trajetória, com todas as possibilidades que teria, e realizou de ensinar. Então Maria foi fecundada por um Espírito Santo. José forneceu o lado material dessa fecundação. Então, Maria era virgem, mas não é porque não foi tocada, tanto que 4 dos apóstolos de Jesus eram irmãos de sangue dele. E me parece que eram irmãos mais velhos que Jesus. Ouvi um comentário, isso são Bíblias, evangelhos apócrifos. Ouvi um comentário que Jesus teve 7, eram em 7 irmãos. Um número bem cabalístico também. Jesus fazia parte de 7 irmãos. E 4 deles, ao que me consta, eram mais velhos que Jesus. Ou seja, Maria teve contato sexual, não era virgem como nós consideramos hoje. Muito curioso isso, e verdadeiro. Procurem, vão encontrar alguma coisa, livros especializados talvez vão encontrar alguma coisa. Outra coisa também, noivo, aqui foi encontrado, esperando vir o noivo.
O noivo hoje é aquele que fica no altar esperando a sua futura esposa chegar. Aqui, noivo seria o próprio Cristo, não Jesus, mas o próprio Cristo. A própria verdade interior, a essência nossa, a luz. Tudo isso eu tenho a dizer, tudo isso eu acredito seriamente, sinceramente. Muita gente coloca, muita gente vê, muita gente inventa também. Vamos aqui, falei de Maria, vamos falar de Madalena, vamos defender esta que era mais santa do que prostituta, por sinal. Não existe na Bíblia todinha, a Bíblia todinha, não existe um lugar em que Madalena seja mencionada como prostituta ou alguma palavra que signifique uma mulher de vida fácil. Madalena não foi prostituta, não consta em lugar nenhum. Por que colocaram ela como prostituta? Quem colocou ela foi a igreja, não foi a Bíblia oficial e evangelhos apócrifos. Ninguém coloca Madalena como prostituta. E por sinal tem o evangelho apócrifo de Maria Madalena. Porque ela foi taxada de prostituta, mulher da vida, mulher ruim, mulher de vida fácil, mulher suja, mulher imunda. Mais ou menos é essa colocação que foi tentado colocar em Maria Madalena para dizer que Jesus não se relacionaria com uma mulher deste tipo. Antes de mais nada, respeito muito essas mulheres. Respeito, elas muitas vezes são porque os homens assim as colocam. E algumas gostam de sexo. Colocar essas mulheres que curtem o sexo dessa maneira como vadias, vagabundas, eu acho isso uma maldade terrível. Mas voltando, Jesus jamais se relacionaria com uma mulher deste nível, que é como a igreja as colocava. Então, Jesus é uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa sábia, jamais se envolveria com gente de baixo nível. A ideia é essa. Mas Jesus escolheu, durante a sua passagem, cear com um cobrador de impostos. Na época, é gente da pior espécie também. Cobrador de impostos, gente da pior espécie, gente que maltratava quem não pagasse os impostos. Então ele foi cear com um cobrador de impostos. Mas foi criticado. Madalena não era prostituta. Madalena foi a pessoa mais amada por Jesus. Foi companheira de Jesus. Hoje seria esposa. Companheira de Jesus. Teve filhos com ele. Mesmo, teve filhos com ele. Foram felizes. Aliás, Maria tem um vídeo aí que comenta sobre isso. O vídeo se chama Jesus não morreu na cruz. Na Bíblia, aqui, evangelhos, nos 4 evangelhos, Madalena só aparece depois da crucificação, mas Madalena comenta-se nos comentários em que as mulheres aparecem. As mulheres, são 3 ou 4 mulheres. O comentário é Madalena sempre em primeiro lugar. Depois vinha Maria, mãe de Jesus. Comentário dos evangelistas. Madalena era comentada em primeiro lugar. Em segundo vinha a mãe de Jesus. E foi só para Maria Madalena que Jesus apareceu após a crucificação. Tamanho era o amor dele por ela. Amor dele por ela. Tem um documentário, tem um livro, tem um filme que fala sobre
o cálice de Jesus, o cálice sagrado. E comenta-se na mesa, na Santa Ceia, não tem nenhum cálice. Tem pão, tem um jarro de vinho, mas não tem nenhum cálice. Mas há um cálice em que Jesus tomou do vinho, na mesa da Santa Ceia. Mas Leonardo da Vinci não colocou nenhum cálice na mesa. Cálice acabaria sendo a barriga de Madalena, que estava com um filho. Sangue, vinho. Madalena estaria grávida. E estaria lá, comenta-se que ela foi substituída provisoriamente por um dos apóstolos e estaria esperando um filho. Por isso é o cálice sagrado. O sangue de Jesus acaba sendo o sangue de Jesus mesmo. E eu afirmo, Maria Madalena era a pessoa amada por Jesus. Foi a ela que ele apareceu e ela lhe deu filhos. Lhe deu filhos, deu 3 filhos. Digamos assim, a informação que só eu tenho. Na verdade, eu recebi essa informação. Sim, 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Tremendamente importante esta mulher, até hoje. Tremendamente importante essa filha de Jesus. Essa filha de Jesus consta na Bíblia aqui, consta que ela estava nos pés da cruz para ver Jesus, para o suposto falecimento de Jesus, que ele não morreu na cruz, suposto falecimento de Jesus. Encontra-se na internet exatamente essa explicação de que ela estaria aos pés da cruz com Madalena e Maria, mãe de Jesus. E consta também que ela poderia ser a mãe de Jesus. Comenta-se na internet esse comentário. Ou seja, Jesus teve uma filha. E qual é o nome dessa filha? Qual o nome dessa filha que Jesus teria tido? E eu acredito que teve. Qual o nome dessa filha? O nome dela é conhecida hoje como Santa Sara de Cali. Santa Sara de Cali é uma santa protetora dos ciganos. Santa Sara de Cali é protetora dos ciganos. Pois bem, Jesus foi crucificado e desapareceu. Ele não morreu, desapareceu, foi para as Índias. Morreu 67 anos, creio eu, nas Índias. E Santa Sara de Cali passou a disseminar, passou a distribuir os conhecimentos do Pai Jesus, pai dela, entre todos. Mas todos os conhecimentos do cristianismo eram proibidos, eram pegos, eram julgados e mortos quem pregasse sobre Jesus, pregasse os conhecimentos que Jesus deixou. Então Sara de Cali se tornou nômade, fazia suas pregações e mudava de lugar, mudava sempre de lugar. Ou seja, ela era nômade iguais os ciganos eram hoje. Hoje acredito que não tenham ciganos tão nômades como antes, mas ela não tinha paragem, porque se parasse muito tempo poderia ser presa e teria que responder por tudo isso. Ou seja, Sara de Cali, Santa Sara de Cali, protetora dos ciganos, foi filha de Jesus e é famosa até hoje. Sim, exatamente. Eu estou falando um monte de coisa de Jesus, estou desmentindo muito ensinamento sobre Jesus, estou falando muita coisa absurda. Entendo que às vezes, o ideal às vezes é a gente falar alguns absurdos. Para nós, para mim,
Isto que eu falei não é nenhum absurdo. Eu acredito, fui atrás de todas essas informações para saber até que ponto há uma realidade nisto tudo. Fui pesquisar, informações vieram até mim. Curioso é isso, muito gostoso é isso. Quando você começa a aceitar o seu íntimo com seriedade mesmo, informações começam a vir, informações que você esteja preparado para aceitar. A partir do momento que eu tive uma viagem astral, tem um vídeo aí que comenta isso, tem uma viagem astral para presenciar a vida de Jesus após a crucificação no dia seguinte. A partir do momento que eu tive esta experiência maravilhosa, deliciosa, me lembro detalhes até hoje, isso aí já fazem 33 anos, acho, 34 anos. A partir desse momento, informações vieram até mim porque passei por essa experiência, anotei todos os dados, corri atrás de alguns dados e muitas informações para comprovar a experiência que eu passei para comprovar, vieram até mim e reforçaram cada vez mais tudo que eu vi lá, tudo que eu aprendi. Exatamente foi através desta experiência maravilhosa. Tudo é muito bom. Temos de ser sinceros com a gente, agradecer o conhecimento que temos. É pouco. E daí, agradeça pelo pouco conhecimento que tenha, que já é bom conhecimento, é um conhecimento que tem porque merece. É pouco conhecimento, se comparar com o de outros, pode até dizer que seja pouco conhecimento, mas sempre nós, independente da sabedoria que tenhamos, nós sempre vamos conhecer alguém que tem um pouco mais de conhecimento, na nossa opinião, um pouco mais de conhecimento, então vamos dessa água beber. Eu sei muita coisa, tenho certeza sobre certas coisas. Sim, tenho certeza sobre certas coisas, mas nunca vou admitir que é um conhecimento definitivo, porque sempre alguém que eu considere mais sábio que eu, ou que eu considere menos sábio que eu, tem alguma coisa que vai falar, que vai completar o que eu sei. Somos universos individuais, independentes. E é assim que funciona esse mundo. Universo alimentando o universo, que passa a alimentar o universo, e todos vão evoluir. Então, se eu conheço alguém que eu julgo muito sábio, mais do que eu, vou tentar beber dessa fonte. Se eu conheço alguém que eu julgue menos sábio que eu, vou prestar atenção, porque na humildade da pessoa ignorante no bom sentido, na humildade, ela diz muita coisa. Porque quanto mais estudamos, mais praticamos o raciocínio, a inteligência, e abandonamos a sabedoria, quanto mais praticamos a inteligência, menos sábios ficamos. Enquanto que aquele que pratica a inteligência mantendo a sabedoria pura dentro de si, se torna mais inteligente. Eu tenho um texto aí que compara o sábio e o inteligente. O sábio é um inteligente por excelência, enquanto que o inteligente não é necessariamente um sábio, porque o inteligente usa da razão e nada é aceito fora da razão, enquanto que o sábio usa da razão também, mas a razão é governada pela intuição, é governada pela sabedoria. Vamos tentar compreender o que acontece com a gente, vamos tentar compreender o que acontece com o destino das pessoas, vamos tentar nos melhorar, evoluir, crescer,
ser luz, sermos virgens, esperar o noivo com intuição, com sabedoria. Temos de nos preparar. Aqui, parábola, capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis nem o dia nem a hora de se encontrar com o noivo. Não sabeis o dia nem a hora de ser lucificado. Não sabe o dia ou a hora, a encarnação, o momento em que isso pode acontecer. É de um momento para outro. Nós nem percebemos. Garanto para vocês. Assim, aqui, por exemplo, na Pentecostes, de repente o Espírito Santo veio e pum, abaixou, veio e tomou todo mundo. O batismo de Jesus colocam como sendo uma pomba. Então, no Pentecostes viria uma pomba e tocaria todos eles. Isto é uma linguagem bíblica. O Espírito Santo, a iluminação, não é assim. Acordo no dia seguinte, estou iluminado. Não sentimos isso. Vamos melhorando, vamos nos sentindo cada vez mais puros, mais inteligentes, sábios, mais donos de nosso destino até mesmo, podendo manipular as emoções positivas e negando ou diminuindo ao máximo as negativas. Não há um momento mágico de ser iluminado. Por sinal, à medida que esta tal iluminação, que o noivo vem se aproximando, nós vamos sentir cada vez menos, porque não vamos dar aquela importância que dávamos à iluminação quando estávamos muito longe, quando éramos pecadores em profusão. Naquela época lá queríamos ser iluminados, vai ser bom isso, vai ser bom aquilo. Mas com o passar do tempo vamos modificando a nossa maneira de pensar, vamos nos iluminando devagar e vamos abandonando aquele desejo, aquela ânsia de ser superior. O iluminado é superior. Então eu quero ser superior, quero ser um iluminado, saber de tudo. É um erro, um pecado muito grande que estamos cometendo falando dessa maneira. Mas aí vem aquela clareza de ideias, aquela luz, aquela compreensão. Nossa luz interior, nosso bem-estar interior começa a sair pelos poros, brilho dos olhos, pele, sorriso, calma, serenidade. Vamos nos tornando mais iluminados vagarosamente, e aquela ser superior, deixamos de ter essa ideia. Deixamos de ter essa ideia porque passamos a saber o que é ser lucificado, o que é ser iluminado, o que é ser melhor do que éramos muito lá atrás. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, vigiais, preste atenção, porque não vai perceber que és uma pessoa diferente, que és uma pessoa sábia. Quando se der conta, pode nem se dar conta, continua achando que é como sempre foi. Porém, as pessoas próximas vão perceber que você está mudando. Você está, ideias, maneira de ser, sua presença de boca fechada vai ser um bálsamo para muita gente. Isso é luz. E para quem está se lucificando, não vai perceber o que está acontecendo. Vai abandonar as ideias de baixo nível, tipo, serei especial quando adquirir luz. Vai abandonando essas ideias, deixando de lado, porque se continuar com essas ideias não está lucificando e nunca vai.
mas é do merecimento e não saberá quando. De repente alguém chegará e falará: você tem luz, você é sábio. Como é que aconteceu isso? E você não vai saber dizer como, porque é algo leve demais, como tudo que vem de cima, leve demais, sutil, maravilhoso, abundante, mas bem calmo. Mais um vídeo terminei, falei um pouco das parábolas das 10 virgens, falei um pouco das mudanças de termos, significado de termos bíblicos, comentei sobre Madalena, a Virgem Maria, Mãe de Deus, que não era a Virgem, como comentamos hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se não concordem, tudo bem, são amados por mim da mesma maneira. Não vou falar só para que concordem comigo. Vou falar para que não concordem, porque se não concordam, procuram explicações sérias para dizer que não concordam comigo. Não vou ficar chateado. Mais um vídeo. Compartilhe esse vídeo se gostaram, se tem alguém que pode se interessar por ele. Comprem os livros, muitos livros. Estes aqui, aos poucos, estarão todos eles na Amazon. Parte deles, quase metade deles, já está na Amazon. Procurem lá. Obrigado por tudo. Sejam membro, compartilhem, curtam. Muitas curtidas. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.